Bom dia, primeiro ano. Vamos lá, ó. Hoje nós vamos dar umas dicas, continuando do nosso capítulo 6, o ser humano como ser de várias facetas. Hoje nós vamos fazer o nosso livro, o nosso vídeo 3 em relação a esse capítulo, tá? Semana passada nós falamos sobre Pascal, entre o infinito e o infinito, né? Explicamos um pouco sobre isso. Falamos então sobre o pensamento de Mirandola e hoje nós vamos falar um pouco sobre o pensamento de Max Scheler, tá? Vamos ver o que ele tem falando sobre essa questão do ser humano com as suas facetas espirituais. Vamos lá então, ó. Vou dar um zoom aqui pra gente começar a nossa explicação. Então, olha só. Pascoal e Mirandola, eles são de um período medieval ainda, né? Scheler, ele já é aqui do século XIX, então tá bem próximo, né? Século XIX, século XX. E ele vai estar falando, continuando, né? E vai tentar compreender o ser humano. E ele fala assim, olha, o ser humano, ele é essencialmente espírito. Mas cuidado, não é qualquer coisa de espírito não, né? Esse espírito, para ele, transmite uma ideia de personalidade. Ele fala assim, olha, o ser humano, ele não é nem um ente completamente, vamos dizer assim, imaterial ou transcendente, nem é um ser composto puramente de corpo. Primeira coisa que ele afirma. Ele então, gente, ele tenta entender esse espírito do ser humano como um equilíbrio entre dois pontos antagônicos, ok? Então ele fala assim, o espírito, essa ideia que nós estamos tentando compreender no pensamento de Scheler, ele está por trás das manifestações psíquicas e também das manifestações do corpo. Então, o ser humano ele é um entrelaçado entre esses dois, o psíquico e o corpo, ok? Então ele fala assim, o homem, ele tem um trialismo, ele fala essa concepção, né? Que seria o espírito, a parte inteligível e o próprio corpo. Mas atenção, ele não em momento algum quer dizer que esses três seres, né? Que ele falou, o espírito, o inteligível e o próprio corpo físico, eles são aspectos distintos. Não, eles são aspectos de um mesmo ser que se interpenetram. Um vai se relacionando com o outro, tá? E essa relação entre a parte espiritual, inteligível e física, que seria a parte do corpo, é o que forma o ser humano. Ok? Então, o espírito aqui pode ser entendido como centro da personalidade do ser humano. Personalidade essa que é relacionada entre espírito, parte inteligível do psíquico e o próprio corpo, que seria o específico. Ou seja, esse espírito seria um centro nervoso, né, dos aspectos imateriais e materiais, e esses aspectos imateriais e materiais se relacionam entre eles, formando o que é o ser humano. Ok?